Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão e esclarecermos mais uma passagem bíblica que tem causado grande polêmica no meio do povo de Deus. E essa passagem se encontra em Lucas capítulo 14, versículo 26, que diz: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, baseados nessa passagem, algumas pessoas perguntam: será que para me tornar discípulo de Jesus, eu preciso aborrecer literalmente aos meus pais? Eu preciso aborrecer literalmente a minha família? Então, amados irmãos e irmãs, se aceitarmos essa ideia, nós estaremos contradizendo o mandamento de Deus, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 12, que diz: honrar pai e mãe, honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Certo? Então, Deus não se contradiz. E o mandamento de honrar pai e mãe, ele é confirmado em várias passagens do Novo Testamento. Por exemplo, se formos lá para Colossenses, vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses. Colossenses, capítulo 3, versículo 20, diz assim: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então veja que aqui em Colossenses diz que nós devemos obedecer em tudo aos nossos pais. Agora, veja, como podemos interpretar Lucas 14, 26, quando Jesus diz que quem não aborrecer pai, mãe, esposa, filhos, filhas, não pode ser meu discípulo? Esse aborrecer, dentro do contexto de Lucas 14, 26, é amar menos. Eu vou mostrar para vocês aqui, provar biblicamente. Então veja, precisamos entender que nós, para fazermos uma correta hermenêutica, para fazermos uma correta interpretação, nós precisamos respeitar os princípios da hermenêutica. Certo? Então nós temos que entender o gênero literário, quem escreveu, por que escreveu, né? Com que propósito, os destinatários, a língua, a cultura, tudo isso precisa ser levado em conta, certo? Então, muitas vezes, uma palavra dentro da cultura judaica não quer dizer a mesma coisa dentro da nossa cultura ocidental, certo? E muitas vezes uma palavra na cultura judaica ela pode ter um amplo significado, certo? Então, vamos entender aqui o que é esse aborrecer que o Senhor Jesus quer dizer. Agora vamos para Deuteronômio capítulo 21. Abram suas Bíblias em Deuteronômio capítulo 21. Veja o que diz, Deuteronômio capítulo 21, do versículo 15 ao 17. Fala sobre o direito do primogênito. Veja o que diz. Deuteronômio 21, do 15 ao 17. Quando um homem tiver duas mulheres, uma quem ama e a outra quem aborrece, e a amada e a aborrecida não lhe derem filhos, se a amada e a aborrecida lhe derem filhos, e o filho primogênito for da aborrecida, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura do filho da amada adiante do filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe a dobrada porção de tudo quanto tiver. Portanto, aquele é o princípio da sua força e o direito da primogenitura seu é. Então, amados irmãos e irmãs, levando em conta aqui o contexto, né, então nós vemos claramente que a mulher aqui aborrecida é a mulher menos amada, certo? Porque o homem, por exemplo, não podia estar convivendo
né, amigavelmente, dentro de um lar, dentro de uma casa, com a mulher a qual ele odiava, ou a qual ele odeia, né? Então, não tem como. Então, essa aborrecida é a menos amada, certo? Não é aborrecida, odiada, literalmente. Agora nós vamos lá para Mateus, o Evangelho de Mateus. Olha o que o Senhor Jesus diz. E assim esclarece, tira todas as dúvidas. Mateus capítulo 10, versículo 37, que diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho, a filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, na verdade, o que é que o Senhor Jesus quer dizer? O Senhor Jesus quer dizer que o amor a Ele deve estar acima de todas as coisas. O amor a Ele deve superar os vínculos familiares e os laços sanguíneos, certo? Nós devemos realmente obedecer a tudo aos nossos pais, conforme está escrito lá em Colossenses 3:20. Mas como? Quando é colocado em jogo o nosso seguimento a Cristo, então o amor a Cristo deve estar acima dos laços familiares, certo? Porque o mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas. Então o amor a Deus deve estar acima do amor da nossa própria família. Deus vem em primeiro lugar em tudo, certo? Então, quando Jesus fala na questão de aborrecer, não é odiar, como nós entendemos dentro da nossa cultura, mas é amar menos. Amém? Então, muito aqui fica esclarecido, né? Mais uma questão que muitos irmãos têm questionado, né? E aqui as passagens esclarecem aqui de maneira clara, tirando essa dúvida. Certo? Então, que Deus abençoe a todos vocês, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.